Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. É uma imensa alegria estarmos iniciando nesse primeiro domingo de fevereiro o programa Hora que Melhora, trazendo a renovação, a transformação da nossa mente, do nosso coração, através da palavra de Deus. Meu nome é Fernanda Jordão. Eu venho há muito tempo nessa jornada, nasci num lar cristão e por muito tempo eu estive presente na igreja, momentos eu estive ausente, mas toda essa caminhada, o que eu percebi é que quando de fato a gente se une a Deus, quando a gente dobra os nossos joelhos, Deus vai movendo e transformando o nosso coração. O que eu escuto hoje em dia é que não há tempo para orar. A vida hoje acaba sendo muito corrida e o dia a dia, as tribulações, a gente esquece muitas vezes de estar na presença de Deus. Às vezes, você já tem uma caminhada cristã, você já vai à igreja, você faz o seu devocional, mas muitas vezes você se sente vazio, você se sente desconectado. E por que isso acontece? Isso acontece primeiro porque nós somos seres humanos e somos imperfeitos. Nós precisamos ter a nossa dependência de Deus todo instante. As emoções fazem parte da nossa natureza. E às vezes o fato de se sentir mais chateado, mais desconecto, é Deus falando: será que você está vindo até mim? Será que você de fato está aos pés de Jesus? Muitas vezes o nosso ego, a nossa mente, até mesmo o diabo, ele se aproveita dessas brechas e faz com que a gente fique desconectado da verdade. Ele começa a plantar sementes de dúvida no nosso coração. Começa pela distração. Quando a gente fala eu não tenho tempo, é porque ele está tirando o nosso tempo para colocar a nossa atenção em outra coisa. Hoje, ainda mais com redes sociais, a internet é uma ferramenta muito boa se a gente souber usar, mas nos dias de hoje a internet vem roubando muita a nossa atenção. Ela vem tirando muito a nossa atenção do que realmente é importante e a gente perde tempo com muitas coisas inúteis. O mundo muito globalizado fez com que a gente, a todo tempo, se compare um com o outro. Então, toda hora eu estou olhando, porque o fulano conseguiu isso, o ciclano conseguiu aquilo, teve o milagre da cura, foi promovido e nada acontece comigo. E a gente começa a se achar cada vez mais inferior, a gente começa a se achar cada vez mais que Deus esqueceu da gente. Mas o problema é que o nosso olhar está errado, Nosso foco está errado. Eu não devo estar olhando as situações e as coisas e me comparando. O meu foco tem que estar em Cristo. Eu tenho que querer todos os dias ser semelhante a Jesus e não aos outros. Eu tenho que ficar feliz e alegre com as graças que acontecem na vida dos outros e da minha também. E assim como nos momentos de tribulação, também dar graças e estar na presença. Porque muitas vezes, quando a gente está vivendo um momento de graça, foi promovido, conseguiu comprar a casa própria, o carro novo, o celular, muitas vezes, nessa hora, a gente esquece de estar junto ao Pai. A gente lembra na hora da tribulação, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que o desespero bate, a gente não tem mais o que recorrer, onde tudo o que você pode fazer saiu do controle das suas mãos, é onde você dobra o seu joelho. É onde você vai pedir ajuda para Deus. E é nessa hora que Deus nos molda. No sofrimento, na tribulação, se nós observarmos, nós saímos homens e mulheres mais maduros na fé. E é isso que Deus espera de nós. Ele não espera o seu currículo, a sua conta bancária.
Ele quer o seu coração, Ele quer a sua alma. Muito antes de você nascer, Ele já te amava e já te desejava. Ele já tinha um propósito para você. Só que quando a gente vem ao mundo, tantas coisas acontecem, o mundo nos apresenta tantas portas, mas será que essa a porta a melhor para a minha vida? E eu só vou descobrir se eu viver em oração. E o que é a oração? A oração é a intimidade, é o relacionamento, é o diálogo, é a conversa que todo dia você faz junto a Jesus. Se eu falar para você agora, feche seus olhos e pense a pessoa que você mais ama. Imagine essa pessoa. Agora ouça a voz dessa pessoa. Você consegue ouvir a voz dela? Provavelmente sim. E por que você, não estando na presença dessa pessoa, você consegue ouvir a voz dela? Porque você teve um relacionamento, você construiu uma intimidade com essa pessoa. Você conheceu a pessoa, você foi convivendo, vocês falaram o que um gosta, o que não gosta, as preferências, os sonhos, os medos. Vocês partilham a vida um com o outro. E essa intimidade faz com que você conheça essa pessoa e possa ouvir a voz dela, mesmo não estando na presença. Agora, se eu pedir a mesma coisa, feche os olhos, pense em Jesus. Você consegue ouvir a voz de Jesus? Se você não consegue ouvir a voz de Jesus, é porque falta intimidade, falta relacionamento. E muitas vezes Jesus sussurra baixinho no seu ouvido. E para ouvir, você precisa diminuir o barulho, precisa abaixar o ruído, precisa entrar no silêncio do seu quarto, só você e Ele, e dizer: eis-me aqui. Entregar de coração aberto para que a graça dele seja derramada sobre o seu coração. Através da oração, quando a gente mais cresce, é quando a gente mais tem força para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu gosto muito de uma passagem na Bíblia onde Jesus está no barco, dormindo, e começa-se uma grande tempestade e os discípulos eles estão apavorados. Eles começam a ter muito medo porque eles vão morrer. E eles acordam: mestre, mestre, faz alguma coisa. E Jesus acorda e fala: cala-te. E ele acalma o mar e olha para os discípulos e fala: homens de pouca fé. E por que isso acontece? Jesus nos ensina nesse momento que a tribulação vai existir. As ondas, os desafios, eles fazem parte da nossa vida. Ele mesmo disse: no mundo terás aflição, mas não tenha medo, porque eu venci o mundo. O fato de estarmos constantemente na presença de Deus não significa que a gente não vai enfrentar a tribulação. Não significa que a gente não vai viver momentos de tempestade. Mas se Jesus está no seu barco, se Jesus está na sua vida, você não afunda. E o que faz essa diferença e essa certeza ser tão grande na sua vida? O que muda numa pessoa que tem a fé em Jesus, vivendo o mesmo momento de tribulação, da que não tem, porque a tribulação, o tamanho da onda vai ser igual para os dois. O que muda é a minha perspectiva, é a minha visão sobre o problema. Porque eu sei que eu tenho um Deus maior. Eu sei que eu tenho um Deus que me ama. Eu sei que eu tenho um Deus que tudo pode e proverá. Eu sei que o melhor vai acontecer. E mesmo se esse melhor não for do jeito que eu acho que tenha que ser, porque Ele sabe mais, Ele conhece mais. Então, quando eu tenho a fé, eu consigo passar os desafios da vida
com a paz que Jesus fala, que Ele nos deixa a paz, que excede todo o conhecimento e todo o entendimento. Por muitos anos eu não conseguia entender que raio de paz é essa, né? E eu achava que fazer as coisas, ter as coisas, e aí tem momento bom, tem momento ruim, e vivia às vezes ansiosa e às vezes vivia depressivo. E aí Deus foi me chamando cada vez mais para perto dele. E quando ele chama cada vez mais para perto dele, é quando ele vai nos moldando, é quando ele vai nos transformando. Mas para esse processo acontecer, eu preciso quebrantar o meu coração. Eu preciso estar disposta, disponível para viver segundo Jesus. E Jesus, ele nos dá vários exemplos. Um dos exemplos mais lindos de Jesus, eu falo que o orai e o vigiai é de uma extremidade, assim, de uma excelência que tem que estar presente na nossa vida todo um momento. Porque orai é a gente estar em oração. E o que é o vigiai? O vigiai é o vigiai o marido, a mulher, os filhos, o vizinho, vigiai as redes sociais, de forma alguma. O vigiai é vigiai os seus pensamentos. Os seus pensamentos precisam estar numa unidade para com Deus. Porque se os seus pensamentos não formam essa unidade com Deus, você sempre vai estar distraído, disperso, vem a dúvida, vem o medo. Porque o maligno, o diabo, ele vai se aproveitando também dessas brechas e vai pondo mentiras no seu pensar. E aí o seu pensar vai produzindo emoções não tão excelentes, não tão boas, e a sua emoção vai gerar o seu falar vai gerar a sua ação, e a sua ação gera o hábito. Então, para você ter uma mudança de vida, precisa começar na oração, para que os seus pensamentos sejam essa unidade com Deus. Se a gente for ler Filipenses 4, ele fala para a gente: alegrem-se sempre no Senhor. Ele não fala alegre-se algumas vezes. Ele não fala alegre-se só quando você tem momentos bons. É alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Que a bondade de você se torne conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não se aflijam por nada. Ele está dizendo, não é que você tem que ficar preocupado ou aflito por esse assunto e aquele você pode ficar relaxado. De novo, não se aflija por nada. Que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração. Que as necessidades de vocês sejam conhecidas por meio da oração, da súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que supre toda compreensão, guardará os corações e os pensamentos de Cristo Jesus. Por fim, ele também continua Filipenses 4. Ele fala aqui no final, a partir do versículo 8, como que tem que ser o meu pensar. O meu pensar não pode ser uma terra de ninguém, que entra e sai o que quer. Porque se eu deixo esse meu pensar sem muros, sem proteção, eu fico muito vulnerável. E ele fala aqui, por fim, irmãos, ocupem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, que tenha virtude e que seja digno de reconhecimento. Pratique o que aprenderam e receberão, ouvirão e viverão em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, meus queridos, quando a gente entende que eu preciso orar e eu preciso vigiar os meus pensamentos, e os meus pensamentos têm que estar conectados com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina todos os dias um direcionamento novo, porque ela é uma palavra viva. A Bíblia,
quando a gente começa a ter o hábito de ler constantemente, a gente começa a ser transformado. Porque toda hora onde eu vou orar e eu estou lendo a palavra de Deus, Deus está tirando algo de mim e colocando algo dele no meu coração. E é assim que a transformação, a renovação vai acontecendo, né? Essa renovação, tem um outro versículo que nos ensina muito isso, está em Romanos 12, versículo 2, que diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A chave está aqui. Eu não posso ficar me atentando a tudo que o mundo vai oferecendo, vai falando. Nós não somos Maria vai com as outras. Nós somos filhos de Deus. Nós somos um povo cristão. E porque a gente reconhece em Jesus a figura de Filho de Deus, ele sendo Deus junto ao Pai e ao Espírito Santo, a gente pode ser transformado em pessoas diferentes. O meu intuito é que nesse momento o Espírito Santo esteja de verdade tocando o seu coração, quebrantando o seu coração, para que possa tornar homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que sejam uma fotografia viva de Jesus. Porque dessa forma, quando eu começo a minha mudança, quando eu mudo, o meu entorno vai mudando e vai melhorando. Não tem como eu não mudar dessa forma e os outros e as circunstâncias também não mudarem. As circunstâncias mudam porque muda a minha perspectiva, o meu modo de ver, né, em relação ao problema. Mas as pessoas vão olhando e falando: nossa, mas o que está acontecendo com você? Como você está diferente? E a única coisa que você tem de diferente é que você carrega Jesus vivo no seu coração. E para ele estar vivo, não basta ir só à igreja uma vez por semana e participar 1 hora, 2 horas e de repente faz um retiro e participa de algum movimento de oração, se eu não tenho a intimidade de entrar no meu quarto e orar junto ao Pai. Eu posso viver ouvindo pregações, palavras e conselhos de outras pessoas, tentando me edificar, mas não deixa de ser pequenas porções, pequenas migalhas diante da maior pregação que Deus pode fazer a você direto no seu coração quando você está em oração. Só que muitas vezes a gente tem um orgulho muito grande, uma soberba muito grande. Eu precisei quebrar muito o meu orgulho e eu falo que não é só porque eu já passei alguns processos que terminou, porque até o último suspiro da nossa vida nós vamos sempre ter que fazer uma escolha. Eu vou seguir a minha carne, os meus desejos, ou eu vou seguir os ensinamentos de Deus e o que o Espírito Santo toda hora está soprando para mim? É uma escolha. Domingo passado, para vocês terem uma ideia, simplesmente eu acordei extremamente triste. Acordei que não queria fazer nada e pensei comigo: vou passar o domingo inteiro no sofá e não vou fazer nada e não vou ver nada e vou ficar aqui sozinha no meu mundo. Só que antes mesmo de levantar, eu comecei a clamar a Deus: Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Preenche com a sua alegria, preenche com o seu amor. E eu fui clamando e pedindo e de repente o Espírito Santo começa a conversar e a falar no meu ouvido e ele começa a falar o que eu ia fazer. Ele falou a minha rotina inteira, o que ia fazer naquele dia. Eu podia escolher: não vou fazer nada que você está falando porque eu já decidi que eu vou ficar deitada no sofá. Mas por obediência, eu levantei e comecei a fazer exatamente o que ele falou que eu tinha que fazer o dia inteiro e toda a programação que foi o meu domingo. E aí, quando eu chego à igreja, uma das passagens, das leituras dizia assim: alegre-se no Senhor.
Não tenha medo, porque Deus te dá a força, te dá a vitória e a coragem. Alegre-se no Senhor. Então já tinha sido a minha primeira resposta quando eu já decidi levantar e eu já estava clamando. Então Deus nos responde o tempo todo. E Jesus deu um exemplo, todo o tempo Jesus nos dava muitos exemplos, mas Jesus sempre, ele fazia o que antes de qualquer coisa? Ele orava. Mesmo sendo Deus, ele orava sempre. Ele largava a multidão, ele ia nas colinas, ele estava sempre em oração. Por quê? Porque ele reconhece a dependência do Pai. E é isso que ele está te ensinando. Isso é o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Eu vou até o Pai, é o meu relacionamento horizontal. Eu vou até Ele para quê? Para me encher da presença de Deus. E quando eu estou cheio da presença de Deus, o que Jesus fazia? Ele ia ao povo, ele curava, ele acolhia, ele amava, ele ensinava, ele tinha uma mansidão enorme, uma ternura enorme em acolher as pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter respeito, acolhida e amor um para com os outros. O mundo está muito agitado, o mundo está muito rude. Mas eu não posso olhar porque o mundo está assim, então eu também vou agir assim. Porque fulano me bateu, eu também vou bater. Porque ele cuspiu, eu também vou cuspir. Não, você é escolhido, você é amado, você é querido, você é desejado. Você é filho de Deus e carrega Jesus no seu coração. E por ter esse amor que só Deus pode colocar no seu coração, você consegue amar de uma forma que faz o mundo mudar. E nós precisamos erguer homens e mulheres que queiram esse amor, que queiram estar na presença de Deus. Porque Jesus primeiro, o que ele faz? Venha a mim, ele te chama, deixa eu te moldar, deixa eu te mudar, deixa eu curar suas feridas. Fica na minha presença. E para quando você está fortalecido, ele fala, ide, vai, anuncia, ajuda, aumenta esse exército que ama Jesus como você ama. Então eu te convido a partir de hoje, mesmo com todas as feridas que você tem, com as dúvidas que você carrega, a hoje, dia 2 de fevereiro, falar, eu escolho seguir Jesus. Eu escolho estar na presença de Jesus. Pai, perdoa a bagunça do meu coração. Perdoa meus medos, minhas dúvidas, meu egoísmo, minha soberba, mas quebranta o meu coração. Ajuda-me a ser uma pessoa melhor, porque sozinho eu não consigo. Sozinho é difícil eu largar meus vícios, meus pecados, mas eu quero ser melhor. Às vezes a gente vive pensando, Deus me ama desse jeito mesmo, não tem problema se eu estou aqui fazendo errado, pecando, Ele me ama e me perdoa. Deus te ama e te ama muito, mas Ele odeia o seu pecado. E Ele quer que você se liberte. E Ele pode te ajudar, desde que você peça. Pai, em tuas mãos eu me entrego. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Ajuda-me a largar esse vício, a largar esse problema. Me concede sabedoria e discernimento para ser uma fotografia viva de Jesus. Isso a oração nos fortalece, a oração nos ensina. Então isso é muito importante, a gente estar o tempo todo conectado e unido a Jesus. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Hora que Melhora. Espero você. Até já. Olá, queridos, estamos de volta. E agora, nesse segundo momento, gostaria muito de pedir para vocês, quem puder, fechar os seus olhos, para a gente estar na presença de Deus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui através das ondas da rádio, da internet, chegando ao coração de
tantas pessoas sedentas de Ti. Há tantos problemas, há tantos desafios, há tanto querer enfrentar novas oportunidades, que portas possam se abrir para pessoas que estão clamando e precisando de oportunidades, ó Pai. Seja de emprego, seja de reconstrução da família, seja de encontrar uma igreja, de encontrar amigos, porque cada vez mais a internet nos aproxima de quem está longe e nos afasta de quem está perto, e nós vamos cada vez mais vivendo sozinhos, conosco mesmos, no mundo muitas vezes que não é o real. Pai amado, Pai querido, envia o Espírito Santo, preenche os nossos corações, para que a gente entenda e receba o seu amor, nos quebranta, para que a gente possa estar na sua presença, para que a gente possa ser fortalecido e nos tornar homens e mulheres de fé, para que a gente possa assim edificar a nós mesmos, a nossa vida, e com essa força que transcende todo o entendimento, a gente possa ser a mudança na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa sociedade, porque só assim a gente pode ter uma família melhor, uma cidade melhor, um estado, um país, um planeta melhor. Pai amado, Pai querido, nos ajude, porque sozinho nós não conseguimos. Em nome de Jesus nós acreditamos. Amém. Eu estou sentindo muito no meu coração que muitas pessoas estão esperando uma graça, estão esperando portas se abrirem, estão esperando sabedoria e discernimento para tomar decisões importantes na vida. E aí nós temos em 1 Tessalonicenses 5, versículo de 17 a 19, onde de novo aqui também Paulo nos ensina e nos diz: alegrai-vos sempre. Eu não sei o que você está passando agora, mas alegre-se, esteja alegre. Por que eu vou me alegrar se eu estou passando um problema tão desafiador? Porque você tem um Pai, que é Deus, que te ama e que já está provendo o melhor para você. Então comemore a graça antes dela chegar. Isso é fé. E ele continua: orai sem cessar. Não é para você orar só quando você precisa, ou às vezes, ou quando você lembra. Orai sem cessar em todos os momentos. Muitas vezes, às vezes eu estou no meio do trabalho, um monte de gente falando e eu estou lá orando. Senhor, me ajuda. Me concede sabedoria, paciência, discernimento, entendimento. E ele continua: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. E para o dia de hoje, eu separei uma passagem da Bíblia. Nosso programa é Hora que Melhora e muitos podem não ter uma bagagem já em oração. E aí eu vou contar para vocês o que eu fiz na minha vida que me ajudou muito. Eu gosto muito de ler e estudei sempre muito autoconhecimento. E um dia eu falei para mim mesma: Silvia, Fernanda, você vai passar a sua vida sem ler a Bíblia? A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. E eu comecei a ler a Bíblia. E foi quando eu comecei a ver que muitas coisas dos maiores best-sellers aí que é tido do mundo está na Bíblia. Então a Bíblia é uma palavra viva nos dias de hoje. Nós vamos passar, nós vamos morrer, mas a palavra não passará. Ela permanece. E aí, entre muitas coisas que eu já estudei, existiu um frei chamado Inácio Larrañaga e ele escreveu uma pequena pedagogia para nos ensinar a orar, para nos ensinar a ler a palavra de Deus. E ele coloca que quando você for ler a palavra de Deus, você tem que estar tranquilo. Então, a primeira coisa quando você for orar, você fazer uma respiração profunda, estar calmo, tranquilo, sem estar ansioso, querendo respostas,
né? Se colocar numa situação daquele momento de oração junto ao Pai, né? A respiração profunda nos ajuda muito a acalmar. E aí, quando você escolher o texto bíblico que você vai ler ali sem interesse nenhum, pedindo para o Espírito Santo guiar o seu coração. Você vai procurar sempre, quando você encontrar palavras, nomes próprios, né, como Moisés, Josué, Jerusalém, Israel, sempre que você encontrar nomes próprios, coloque o seu nome. Porque quando você coloca o seu nome, aquele significado muda, fica mais forte, fica mais vivo. Se você lê Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso. Coloque o seu nome agora. Ana, João, José, Maria. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Você sente uma presença maior de Deus falando com você. Então, sempre quando você for ler a Bíblia, você precisa, né? Eu oriento todo mundo, ter a Bíblia e ter o caderno espiritual. Por que um caderno espiritual? Porque é um diário onde eu vou escrever. Eu vou escrever meus medos, os meus receios, os meus desejos e vou ali anotando, falando. É um diálogo onde eu vou estabelecendo com Deus. E quando eu estou lendo o texto e aquela palavra ressoar ao meu coração, eu vou ali começar, se eu leio ali, seja forte e corajoso, de repente eu nem leio mais todo o texto e fico ali ressoando na minha alma. Seja forte, seja corajosa, eu estou contigo. E aí nesse momento eu vou meditando e clamando e eu vou entrando em oração. E a graça aí é eu sentir que Deus está me preenchendo. Não é sentir também, às vezes as pessoas querem ter sensações, comecei lá, fiquei inteiro arrepiado e me pôs a chorar. Deus não é um show de Hollywood, é algo simples, é algo sutil, é leve. E esse aprendizado, essa intimidade, você tem que construir de forma diária. Eu falo, se você sabe tudo de musculação, por exemplo, agora em fevereiro, começo do ano, você resolve que você vai fazer atividade física. Aí você olha lá todos os vídeos de musculação, você sabe todos os exercícios, você sabe todas as posições. Mas se você não vai à academia, adianta? Aí você fala, não, eu vou aprender a nadar. Aí eu olho na internet, eu pesquiso, eu sei lá como que nada crawl, como que nada peito, como nada costas. Se você não entrar na piscina, vai adiantar? Então, o meu querer tem que ser movido com o meu agir. E se Deus é o primordial à minha vida, Ele tem que ter o meu tempo. Eu não posso deixar a minha agenda atribulada e Deus para depois. Não, primeiro eu falo, Senhor, eis-me aqui. A minha agenda está em suas mãos. Faça-se segundo a vossa vontade. Eu entrego o meu dia primeiro a Ele, para depois eu começar a minha jornada. Né? Então, a gente ter a disciplina de orar é algo que a gente também constrói, assim como gostar de atividade física, que para muitas pessoas é tão desafiador. Comece e para, comece e para, comece e para. Mas a ideia é, persevera. Crie o seu cantinho, o seu momento. Mas eu acordo correndo, filho, não dá tempo de fazer nada. Acorda mais cedo. 10 minutos mais cedo, depois 15, 20 e de repente você vai se perceber com uma sede e uma fome tão grande de Deus que você vai buscando de uma forma espontânea. Mas o começo precisa de você estar se colocando na presença. Nós vamos ler uma passagem, então, com essa orientação da pequena pedagogia, de estar com o coração tranquilo. Se tiver nomes próprios, coloque o seu. Só escute a palavra, que foi um texto que eu trouxe, que tocou muito meu coração para esse primeiro dia, que é de um profeta do Antigo Testamento, profeta Ageu. E diz assim no capítulo 1, a partir do versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas?
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Não me alegrarei nela e nem serei honrado, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Estou com vocês, diz o Senhor. Eu, o Senhor, deu ânimo a vocês. E no capítulo 2, ele diz: Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeusaquidel. Seja forte todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. E no versículo 9 ele diz: A glória deste novo tempo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Amém. Eu trouxe esse texto e quando você estiver no seu dia a dia fazendo a sua oração, você vai verificar aqui qual é a palavra que mais te chamou a atenção. Se tenha ânimo, seja forte. Mas aqui ele traz uma palavra muito forte. Ele chama as nossas atenções para os dias de hoje. O profeta Ageu, ele viveu 520 antes de Cristo. Há quantos anos essa palavra foi dita pelo profeta para aquele povo que naquele momento estava se preocupando só com as coisas deles. O salário entrava por um bolso e saía. Não tinha prosperidade, comia e tinha fome, punha roupa e tinha frio. Muitas vezes, hoje nós estamos vivendo esse vazio. Nós estamos vivendo esse momento de desafio tão grande. Por quê? Porque nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecendo a casa do Senhor. Aqui Deus está mandando, pedindo que reconstrua a casa dele. E qual que é a casa de Deus? A casa de Deus é você. Você é o templo sagrado do Espírito Santo. Você precisa começar a se reconstruir. E não é fora, é dentro. Você precisa voltar aos seus pensamentos e ao seu coração. Você precisa pedir para Deus: mostra-me o que eu preciso parar de fazer. Mostra-me o que eu devo fazer. Ensina-me, porque sozinho eu não estou conseguindo. Nós todos, quando colocamos o nosso amor, que a gente acredita em Jesus e Ele é Deus, a gente precisa querer que o nosso templo, o nosso corpo, seja a morada sagrada do Espírito Santo, morada sagrada de Deus. E quando eu coloco que meu corpo é o templo sagrado, eu vou cuidar com todo o amor. Eu vou começar a ter a percepção das coisas que são certas e as coisas que são erradas. Mas para isso eu tenho que estar na presença de Deus. Talvez agora você está esperando uma graça, um milagre, uma cura, a oportunidade de um trabalho. Mas o seu coração está tão dividido, você nem sequer se lembra de rezar, de orar.
Você nem sequer se lembra de agradecer pelo que você tem, você só reclama, só murmura, tudo tá ruim, nada tá bom, o desânimo é enorme, não tem vontade para nada. Mas muitas vezes a vontade para maratonar numa série de Netflix a gente tem. Para de repente sair na balada com os amigos a gente tem vontade. Mas para orar e ler a Bíblia nunca tem vontade, só de começar eu começo a abrir a boca. E aí nós temos que domar e disciplinar a carne. Quando eu começo a orar e o sono começa a invadir e a preguiça começa a acontecer, levanta, leia a Bíblia em pé, fale para você mesma, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou me colocar na presença. Quando você tem esse domínio próprio da sua própria vontade, você não tem ideia da força que você ganha. Uma vez aconteceu comigo. Eu acordo cedo para já fazer duas coisas. Primeiro é me colocar em oração. E segundo é fazer atividade física. E teve uma semana que, pra quê? Fica aí dormindo. Tá um frio enorme, uma chuva enorme. E eu falo que às vezes eu pareço louca, mas eu olhava para o chão do meu quarto e falava, volta pro inferno, Satanás. Porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque o meu Deus é maior e não é você que me domina. E aquela semana inteira que eu fui, mesmo no frio, mesmo acordando cedo, quando eu terminava a atividade, a sensação, os hormônios que produziam dentro de mim de vitória, de eu conseguir, que eu estou na presença, eu estou sendo direcionada, é muito forte, é muito lindo. E aí sempre você quer mais e você vai entendendo a separar o joio do trigo. Você vai entendendo o que são as coisas de Deus e que para as coisas de Deus eu tenho que ter tempo e disciplina. E para as coisas de Deus eu tenho que vencer a minha própria vontade, que muitas vezes não quer fazer nada, e o próprio diabo, que toda hora vai me tentar. Para quê? Não vai. Para eu iniciar esse programa hoje aqui, eu precisei também de muita coragem. E um dia eu ouvi de uma amiga minha, foi exatamente janeiro do ano passado, e eu vinha em muita oração, estudo, mas eu sentia que eu precisava expandir. Eu precisava querer que mais pessoas fossem homens e mulheres de oração. E ali eu ficava no meu mundo fechada e tentando e falando para as pessoas que estavam aparecendo no meu dia a dia e na minha vida. E ela falou assim para mim, sabe por que você não faz? Porque, sabe por que o diabo te deixa aí quietinha no conforto de uma gaiola de ouro? Porque ele sabe que quando você sair, você vai ser tão grande que você vai dar muito trabalho. E aquela frase ressoou no meu coração e ressoa até hoje. Porque Deus tem um propósito e um desígnio para cada um de nós. Ele nos deu os dons e talentos para que a gente sirva um ao outro com amor e cada um foi dado um dom e um talento. Então olha para você, o que hoje você pode fazer de melhor para o outro? Porque quando eu faço algo de melhor para o outro, não é o outro que é satisfeito, sou eu que recebo uma alegria enorme por estar podendo ser um pouquinho melhor na vida do outro. É sempre o contrário. Quando a gente dá com alegria, o retorno para a gente é enorme. Mas para isso eu preciso sair do meu mundo, do meu umbigo inflamado. Eu tenho que querer olhar as outras pessoas. Mas você não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando, tudo está ruim, tudo está isso, tudo está aquilo. Mas há uma esperança. Há uma fé, há uma semente que Deus está colocando na sua vida e para ela ser edificada você precisa mudar. Você precisa se tornar essa fotografia viva de Jesus. Você precisa querer, porque Deus é um gentleman. Deus é tão educado que Ele respeita a sua vontade. Jesus está agora batendo a porta do seu coração e Ele só vai entrar se você abrir a porta. Ele só vai sentar e cear com você se você permitir. Deus vai continuar sendo Deus conosco ou sem.
mas nós não somos nada sem Ele. Nós precisamos entender que essa vida, o que é aí 100 anos que a gente vive? O que é 100 anos na história? Não é nada ao longo de uma vida eterna que nós vamos ter após essa vida. E o que eu estou fazendo para ter o meu amadurecimento espiritual? O que eu estou fazendo para de verdade ser transformado? Quando você olha para a sua vida e olha para trás, todo dia, quando você olha para trás, você tem que reconhecer que hoje você está melhor que ontem. Essa é a mulher nova, esse é o homem novo. Só que às vezes o homem velho, tem até uma frase, né, que fala que quando a gente é batizado, Bill Grants que falou, foi um grande pastor americano. Ele diz, quando eu fui batizado, eu achava que o homem velho morria afogado, mas eu descobri que ele sabia nadar. E o homem velho, ele te acompanha também. Então, todo dia é essa escolha. Eu vou escolher viver segundo Jesus ou eu vou deixar o homem velho me dominar? E quando domina, são desde coisas pequenas, a raiva, a ira, falar mal, comer muito, fumar, beber, pornografia, tudo isso que muitas vezes o mundo nos oferece e nos aprisiona. Por quê? Porque a gente fica preso a uma situação ou a alguém. E Jesus veio nos ensinar a sermos livres. E para isso eu preciso querer. Às vezes tem situações mais desafiadoras que eu preciso de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um padre, de um pastor, às vezes de um remédio, sem dúvida nenhuma. E Deus dá sabedoria e discernimento a todos os profissionais para que um possa ajudar o outro. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que colocar lá o meu remédio, o meu alimento espiritual, que é a oração e que é a palavra. Eu tenho que voltar a essa conexão genuína, que de repente hoje muitas igrejas acabam querendo ter shows enormes de multidão e de música e de tanto glamour que a gente perde a essência, que é estar na presença de Deus. É de querer ser a fotografia viva de Jesus. E quando eu dobro meus joelhos, Deus vai me mostrando, olha, esse ponto aqui seu precisa ser moldado, melhorado. Aqui tem muito orgulho, aqui tem muita raiva, aqui tem muito apego, aqui tem compulsões, seja de compra, de álcool, de sexo, de drogas, de jogos. Quantos jogos hoje, tudo online, tudo bonitinho, crianças jogando sem parar. E de repente o jogo começa a cobrar e começa aquela criança, aquele jovem, aquele adulto começa a virar viciados em jogos e famílias sendo destruídas porque estão perdendo tudo em jogo. Está na hora de acordar, está na hora de despertar, está na hora de querer ser diferente. Não dá mais para continuar sendo igual ao que a gente foi. A gente precisa dessa conexão com Deus. Então, o meu convite, o meu desejo é que essa semana você viva uma semana na presença de Jesus. Que essa semana você ore todos os dias com o seu caderno espiritual e com a Bíblia. Faça o seu devocional. Existem vários bons devocionais. Existem milhares de aplicativos online hoje. Bíblia Online, Liturgia Diária, Glorify, Holy Bible. Escolha um. Mas tenha a Bíblia junto com você. Abra, manuseie, grife as palavras. É só você e Deus ali. E você vai começar a ser moldado e transformado em um grande homem e uma grande mulher. E que essa semana você não reclame, não murmure. A gente precisa orar e viver. Que essa semana seja uma semana só de gratidão. Tudo que você olhar, a dificuldade ou a alegria, olhe com gratidão. Fale, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que Jesus esteja presente na sua vida hoje e sempre. E que você deixe estar na presença. Que você deixe Jesus entrar no seu coração. Que Jesus te abençoe e te ilumine. Um beijo enorme no seu coração e até semana que vem. Fica com Deus.